dia, mais uma vez aqui para a nossa terceira videoaula de matemática. E hoje, gente, nós vamos falar sobre a prova SAEB, certo? Porque essa era para a gente já ter falado desde o início das gravações. Só que não aconteceu, então hoje nós vamos falar sobre um pouco da prova SAEB, até porque esse ano vocês vão ter que fazer essa prova, tá certo? É uma prova que é feita com os alunos do segundo ano, do quinto ano e do nono ano do ensino fundamental, tá certo? E também para os alunos do terceiro ano do ensino médio, certo? Então, nessa prova, nós vamos falar sobre descritores, o que é que vocês têm que aprender para poder vocês fazer essa prova. Eu não estou bem lembrado, mas eu acredito bem que essa prova é realizada pelo mês de setembro, outubro, por aí, certo? Então, gente, o que é SAEB? Sistema de Avaliação da Educação Básica. E o que é a prova SAEB? A prova SAEB é uma avaliação diagnóstica realizada em larga escala, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP e o MEC, certo? Então, essa prova tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro nos ensinos fundamental e médio. E seu resultado é utilizado para calcular o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, certo? A prova SAEB, ela cobra o quê? Capacidades que são apresentadas por meio de descritores que explicitam o que os estudantes precisam dominar. Nos conteúdos passados, vocês já estudaram descritores. O conteúdo de vocês já foi dentro desses descritores. Só que nenhum deles foi definido. E agora a gente vai definir para vocês o que são descritores. E o que trabalhar, como trabalhar os descritores. E o que é que vocês vão ter que aprender dentro desses descritores. Tá certo? Porque aí está dizendo que essa prova, ela cobra capacidades que são apresentadas por meio de descritores que explicitam o que os estudantes precisam dominar. Então, o que vocês vão estudar nos conteúdos agora, vocês têm que estudar e estudar muito para entender o conteúdo, para que vocês possam dominar. Porque quando chegar lá no dia dessa prova, você já está dominando corretamente o conteúdo, ok? Por que trabalhar com descritores? O descritor é o detalhamento de uma habilidade cognitiva em termos de grau de complexidade, que está sempre associada a um conteúdo que o estudante deve dominar na etapa de ensino em análise. E esses descritores são expressos da forma mais detalhada possível, permitindo-se a mensuração por meio de aspectos que podem ser observados. Aí vocês podem estar perguntando, professora, quer dizer que agora nós vamos estudar esses descritores, não vamos estudar mais o conteúdo do livro? Não. O conteúdo do livro já é dentro desses descritores, viu, gente? Vocês vão estudar o conteúdo do livro, só que vocês vão ter que mais estudar mesmo, gente. Não é só pegar o livro para responder apenas a atividade ou pegar o livro apenas para responder o simulado, não. Vocês têm que estudar mesmo, certo? Já as habilidades, elas indicam o que aprendemos a fazer e são sempre associadas a eventos de ação, como identificar, a verbos de ação. Aliás, gente, as habilidades indicam o que aprendemos a fazer e são sempre associadas a verbo de ação, como identificar, classificar, descrever, planejar, certo? Competência na BNCC é definida como a mobilização de conhecimentos, que são os conceitos e os procedimentos. As habilidades são as práticas cognitivas e socioemocionais, as atitudes e valores para resolver elementos complexos da vida cotidiana do pleno exercício de cidadania e do mundo do trabalho. Aí vocês podem estar perguntando, professor, e o que é BNCC? Base Nacional Comum Curricular, certo? Então, essas competências estão dentro dessa Base Nacional Comum Curricular, certo?
Como eu falei para vocês que nós ia trabalhar os descritores, então aqui a prova SAEB de 2021, quais são os tópicos e os temas a ser trabalhado? Aqui o tópico 1, espaço e forma, que hoje na aula de geometria, gente, já foi trabalhado um descritor lá das coordenadas cartesianas, certo? Foi trabalhado o descritor 1, aí descritor 1, descritor 2, 3, 4 e 5, está dentro desse tópico 1, que é o espaço e forma, certo? Ou seja, o tópico 1 ele é composto do descritor 1, 2, 3, 4 e 5. O tópico 2, que são grandezas e medidas, o tópico dentro desse conteúdo aqui vai ser o 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esse D significa descritor 6, descritor 7, descritor 8, descritor 9, descritor 10, descritor 11 e descritor 12. O outro tópico é o tópico 3, que nesse tópico nós vamos falar de números e operações, como vocês já viram lá, né? Lá na aula primeira de matemática, no vídeo aula, que foi trabalhado a adição, não foi? E na segunda aula foi trabalhado subtração, né? Nessa terceira aula aqui que eu estou mostrando para vocês do descritor, na quarta aula vocês vão ver uma outra operação matemática, tá certo? Então, dentro desses números e operações aqui, desse tema, vai ser trabalhado o descritor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Tem 2 vezes o 24, viu, gente? E o tópico 4 é o tratamento da informação, que é trabalhado apenas 2 descritores, que é o descritor 27 e o descritor 28. Certo? Aí o tema 3, números e operações, álgebra e funções. Lá na matemática, o descritor 13. Qual é o objetivo desse descritor? Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. Se vocês observar bem direitinho, vocês já viram esse descritor aqui, certo? Porque já foi trabalhado o sistema de numeração decimal, já foi feito até simulado e vocês foram muito bem no simulado, ok? Neste conteúdo, gente, é abordado a resolução de situações, problemas que envolvam a contagem, medida e significado das operações, a leitura e também a escrita, ordenação e cálculos de números naturais e irracionais, noções de porcentagem, 25%, 50%, 100% e daí sucessivamente. E também a comprovação dos resultados por meio de estratégia de verificação. Tá certo? Que essas estratégias de verificação a gente coloca para vocês atividades, para vocês responderem em casa, faz simulado, para ver se realmente vocês entenderam o conteúdo, ok? O descritor 13, qual é o objetivo? Reconhecer e utilizar as características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e troca na base 10 e princípio do valor posicional. Aí eu coloquei aqui um exemplo do descritor 13. Ó, um número tem 8 unidades de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 9 unidades. O número composto é, então você vai observar, 8 unidades de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 9 unidades, que é 8.319. Aí você vai ver aqui, ó, na letra A tem 319, B, 831, C, 8.319, D, 9.138. Que a resposta correta é a letra C. Eu coloquei até aqui, ó. Resposta correta, letra C. 8.319, porque eu tenho 8 unidades de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 9 unidades. Que é o mesmo exemplo que eu estou pedindo aí. Outro exemplo do descritor 13. O número 5.001 é igual a 500 mais 1, 500 mais 10,
5.000 mais 1, 5.000 mais 10. Também a resposta correta é a letra C, 5.000 mais 1, certo? Letra C. Um outro exemplo do descritor 13. O carteiro identificou o número de uma residência 10.060. Nesse número, o algarismo 6 ocupa a ordem das, ou da, veja bem, ó, unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar. Então, está perguntando aí, o algarismo 6 ocupa qual ordem? A ordem das unidades simples, a ordem das centenas simples, a ordem das dezenas simples e a ordem das dezenas de milhar. Gente, aqui teve um pequeno erro, ó, presta atenção aqui, o erro de digitação. Só que a resposta correta é a letra B, que é dezenas, ou que é dezenas simples, que é essa aqui, ó, gente, dezenas simples, ó, unidade e dezena, que misturou, colocou duas vezes, ó, o B duas vezes e o D duas vezes, mas a resposta correta é a letra B, dezenas simples. Se você vir para aqui, você vê, ó, unidade e dezena. Se a gente está perguntando qual ordem o número 6 ocupa, é a ordem das dezenas simples, ok? Agora o descritor 14. Vamos ver alguns exemplos aqui do descritor 14. Qual é o objetivo desse descritor? Identificar a localização de números naturais na reta, que também vocês já viram isso aqui, viu? Vocês estavam estudando os descritores, mesmo sem saber que ia ser trabalhado os descritores, ok? Lá no início, mês de março, abril, por aí. Então, a professora Silma, do 5º ano, pediu à aluna Lídia que marcasse numa linha do tempo o ano de 1960. Então, veja bem, nessa reta aqui, você vai observar que de um ponto para esse, você vai contar de 10 em 10. Deixa eu ver se é mesmo de 10 em 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960. Isso. Então, ó, 1960, ele está pedindo aqui, a professora pediu que marcasse na linha do tempo o ano de 1960. Então, o ano de 1960 vai ficar bem aqui na letra C. Aí, que ponto Lídia deve marcar para acertar a tarefa pedida? Resposta correta, letra C, certo? Ou seja, você vai contar de 10 em 10. Do espaço desse para esse é 10. De 10 em 10 unidades, certo? 1900, aqui 1910, na letra B, 1920, na letra D, 1930, 1940, 1950 e 1960, certo? Um outro exemplo. Uma professora da 4ª série pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de 1940. Vocês viram lá naquele exemplo passado, lá que eu acabei de mostrar para vocês, que nós tínhamos que contar de 10 em 10. Nesse aqui, nós vamos ver de quanto em quanto a gente vai poder contar. Que ponto a aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida? Então, 1900, vamos ver se é de 5 em 5. 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940. Tá certo, ó? O ano de 1940 vai ficar aqui na letra A. Então, a resposta correta é a letra A. Tá certo? Um outro exemplo do descritor 14. Vamos medir o parafuso. Então, vocês estão vendo que aqui tem um parafuso, ó, começando bem aqui desse centímetro. E aí, vamos ver onde é que vai parar aqui a pontinha dele, ó, gente, ó. Tá vendo, ó? A ponta dele tá aqui, ó. Bem aqui é o 2 centímetros, mas aqui, ó, passou do 2, então são 2,5, tá certo? Bem aqui no 2 é 2 centímetros, passou aqui para o meio, fica 2,5 centímetros. Então, o parafuso mede 2,1, 2,2, 2,3 ou 2,5. Então, a resposta correta é a letra D. 2,5 que significa 2,5 centímetros, ok? Então, gente, mesmo longe, nós estamos sempre juntinhos. Boa aula, bons estudos. Espero que eu tenha passado o conteúdo para vocês de forma clara. Um beijo, até a próxima aula.